Gleice Dornelas, a repórter do Povo, trazendo os fatos e nunca os boatos, com a verdade para você. Santa Casa enfrenta crise financeira e impasse com o município de Itapeva. Entrevistamos o vereador Tarzan. Ele é membro da Comissão da Saúde aqui da cidade de Itapeva. Nesta última quinta-feira, dia 27 de julho, iria acontecer uma coletiva de imprensa na Santa Casa. Porém, esta coletiva foi adiada. Então questionamos o vereador para que ele possa explicar o motivo desse adiamento e também qual será o futuro do hospital. Nesta entrevista também perguntamos a ele quais são os principais fatores que levaram a Santa Casa de Itapeva a enfrentar esta crise financeira. Quero cumprimentar a equipe da Itapeva Alerta, a Gleice, e parabenizar pelo profissionalismo, pela imparcialidade, levando sempre os fatos. Com relação à coletiva de hoje, a vereadora Áurea, como presidente da comissão, e eu como membro, eu fui o porta-voz perante a diretoria da Santa Casa e nós pedimos à Santa Casa que adiasse a coletiva. Por quê? Amanhã, às 14 horas, nós vamos reunir com o prefeito, né? O prefeito está chamando a equipe jurídica, a secretária de saúde, né? E de vereador, ele pediu nesse primeiro momento que estivesse lá a Áurea como presidente da comissão e eu como membro, né? Assim, a princípio, porque o prefeito quer colocar para a comissão de saúde a posição, uma proposta do município, o que o município pensa. E nós pedimos para adiar a coletiva, para que assim que termina a reunião amanhã na prefeitura, nós vamos dar uma devolutiva para a Santa Casa, para deixá-los ao par do qual é a proposta do executivo, em continuidade à reunião que vocês participaram, que foi na Secretaria de Saúde, né? A reunião foi na terça-feira, foi uma reunião de mais de 3 horas, né? Foi uma reunião bastante acalorada, um debate, né? E agora, amanhã, nós vamos conhecer as propostas do prefeito e nós estamos aí, a Comissão de Saúde está como uma mediadora, né? Ajudando a construir um consenso. Tarzan, quais você acha que são os principais fatores que levaram a Santa Casa de Itapeva a enfrentar essa crise financeira? Bom, é público e notório, o Brasil inteiro sabe, durante a pandemia, o período da pandemia, fecharam 800 Santas Casas no Brasil. Mas vamos falar de São Paulo, que é o estado mais rico da federação. Aqui em São Paulo, tem aproximadamente umas 160 Santas Casas. Mais de 90% das Santas Casas do estado de São Paulo, o estado mais rico, estão no vermelho, trabalham com déficit financeiro. Então, a questão é a falta de financiamento do Ministério da Saúde, a tabela SUS já são quase 20 anos sem reajuste, maior repasse do governo do estado e maior repasse do município. Sem a União aumentar o repasse, o estado aumentar e o município aumentar, nenhuma Santa Casa se sustenta. É uma realidade de mais de 90% dessas quase 160 Santas Casas que tem no estado de São Paulo. Todas estão em crise financeira. O município, desde 2017, não há um reajuste desse repasse, né, Tarzan? Perfeito. Desde 2017, já são 6 anos e meio que o município repassa para a Santa Casa R$513 mil, que é referente a um convênio de urgência e emergência, né? Então, na verdade, o prefeito Mário, desde que ele foi reeleito, ele começou a adotar uma política de confronto com a Santa Casa, né? Isso é público aqui, nós não estamos querendo... tanto é que ele chegou a fazer uma intervenção judicial, não tinha amparo legal, durou menos de 24 horas, e aí a Santa Casa retomou. E ele só está pagando o 513 porque a justiça decidiu que ele tinha que pagar o 513 enquanto os peritos analisam, né? E sai a decisão judicial. Então, está judicializado e não vai ter outro caminho a não ser o município repassar os recursos que a Santa Casa precisam. Só para vocês terem uma ideia, a Unimed tinha um pronto atendimento que fazia no sábado e domingo e depois do horário. A Santa Casa é 24 horas. A Unimed, com uma clientela pequena, o então presidente na época falou o seguinte: nós fechamos o PA da Unimed,
que custava mais de 500 mil reais por mês. Se a Unimed, para manter um pronto atendimento, igual da Santa Casa, tinha um custo de 510, você imagina a Santa Casa de Itapeva para atender Itapeva e toda a região, qual é o custo? No mínimo é 1,5 milhão. Os números estão aí, já falei, Itapetininga gasta de 4,5 milhões a 5 milhões, Itararé põe lá uns 700 mil por mês, que a prefeitura põe na Santa Casa. Se Itararé tem metade da população, né, e não atende a região, então Itararé teria que estar gastando 1,4 milhão. Você vê que o número de 1,5 milhão, 1,8 milhão é um número real. Por quê? Em 6 anos e meio subiu o salário, subiu luz, subiu oxigênio, os insumos. Na pandemia explodiu tudo o custo de medicamento, os salários dos médicos, tudo, né? Então é uma realidade. Quanto os números, não tem o que é assim. E o prefeito assinou um protocolo de gestão e a Santa Casa está cumprindo de acordo com a filosofia da entidade. Eles conseguiram demitir 42 funcionários de altos salários e conseguiram uma economia mensal de 331 mil por mês. O prefeito estimou em 400 mil mês a economia. Não chegou lá porque a Santa Casa continua fazendo a reestruturação e ela não tem dinheiro hoje para pagar a rescisão, que a Santa Casa entende que um funcionário trabalha lá na Santa Casa 20, 30 anos, a lei garante que quando você dispensa um funcionário, você tem que pagar fundo de garantia, pagar todos os direitos de trabalho. Isso é lei, é um princípio. A história da Santa Casa foi de honrar compromissos, tudo em dia com funcionário, fundo de garantia, férias, 13º, todos os direitos trabalhistas. E sempre honrou com os fornecedores em dia. Então é uma filosofia. Não dá para mandar funcionário embora, vá procurar seu direito na justiça. Não é assim. Santa Casa está com as certidões em dia. E o que acontece? Foi feita uma operação com a Caixa Federal e conseguiram um empréstimo de 40 milhões. Esse dinheiro não entrou na conta de Santa Casa. A própria Caixa quitou todos os empréstimos. Então, hoje, a Santa Casa só deve para a Caixa. E uma dívida de 40 milhões, ela subiu para mais de 70 milhões. Ela foi alongada. E hoje, a Santa Casa vai pagar algo em torno de 600 mil reais mês de financiamento, certo? A Santa Casa trabalhava com déficit operacional, é a mesma coisa da dona de casa, né? A renda familiar é 2, a despesa da família é 2,5, a conta não fecha, é simples. Quem é dono de casa sabe o que eu estou falando. Então a Santa Casa tinha um déficit de 1,2 milhão. Conseguiram com todo esse protocolo de intenções, com demissão, com enxugamento, com revisão de contrato, conseguiram baixar o déficit para 710 mil por mês. Mas só que todo mês trabalha no vermelho, isso vai acumulando. E o que está acontecendo agora? O prefeito fez um protocolo para comprar serviço e também 2 milhões para cirurgia eletiva. Agora, com que não começou ainda e não tem previsão de começar a cirurgia. Tem o dinheiro para fazer e o pessoal acha o seguinte, que o 2 milhões vai entrar no caixa. Não, esses 2 milhões é para pagar médico, anestesista, internação, insumo, tudo. A Santa Casa não vai não vai entrar lucro no caixa da Santa Casa com essa cirurgia. Só que como que os médicos vão se animar para fazer cirurgia se dia 20, que passou agora, eles receberam metade do salário deles? Não interessa se o médico estudou, tem uma profissão, é uma pessoa próspera. O trabalhador que trabalha merece, ele é digno de receber seu salário. Como que você vai chegar no médico? Você quer fazer cirurgia seletiva? Como que eu vou fazer se eu não pago nem o que... Vocês não me pagaram nem o meu mês de trabalho? Recebeu metade e não tem previsão. A previsão talvez seja para receber dia 30, 31, né? Mas aí depois chega o pagamento no 5º dia útil, juntar as moedas e atrasar fornecedor. E aí cria um clima na Santa Casa de insegurança. Funcionário trabalhando sob estresse, falou, será que eu vou ser demitido? Você imaginou uma chefe de família, uma mãe, um pai que trabalha com a faca no pescoço, um revólver na cabeça, ó, você corre o risco de ser mandado embora, você corre o risco de nunca receber o salário, como é que vai fazer? Então, isso não é bom para ninguém. E os vereadores aqui, os 15, todos estão envolvidos, né? Todos estão acompanhando e vão agir com responsabilidade. O assunto é sério e a Câmara vai tratar com a seriedade que o assunto merece.
Tarzan, se esse acordo de amanhã, nesta reunião com o prefeito, não acontecer, existe o risco da Santa Casa colapsar, a gente entendendo que fora Itapeva, mais de 14 municípios são atendidos, né, aqui na Santa Casa de Itapeva. Então, é algo que a população teme. Parar o atendimento, o que fazer? Veja bem, eu penso que aqui na Câmara Municipal tem os vereadores e as vereadoras. São 15 representantes legítimos da população. E aí não se trata de situação ou oposição, ser da base do prefeito ou não. É uma política pública que interessa a toda a população. Eu, primeiro, é o seguinte, eu sou uma pessoa que eu tenho entusiasmo. Eu acredito que nós vamos chegar numa solução. Mas eu acredito na instituição Câmara de Vereadores. A hora que, diante dessa situação, a Câmara Municipal, eu falo aqui, posso falar em nome de todos os vereadores, em nome da instituição, vou ter essa ousadia aqui. A Câmara não vai faltar com a sua responsabilidade. A Câmara Municipal de Itapeva não vai permitir que a Santa Casa interrompa os seus trabalhos, porque nós temos que pensar na população. A população não pode sofrer com as disputas políticas e judiciais. A Câmara Municipal tem prerrogativa, tem poder de tomar uma decisão e a Câmara vai tomar uma decisão com responsabilidade. A Santa Casa é um patrimônio de Itapeva. A Santa Casa é de Itapeva e de região. Ela é maior que todos nós. Nós vamos passar. Nós estamos vereadores, estamos prefeitos, estamos secretários. Mas a Santa Casa continua uma organização que roda 24 horas e nós temos orgulho aqui em Itapeva de ter uma Santa Casa no padrão da Santa Casa de Itapeva, que é um orgulho para Itapeva e toda a região e para o nosso estado. Compromisso de vida, compromisso de responsabilidade da instituição Câmara. Nós temos a obrigação de construir a solução. A população não pode ficar sem atendimento. São vidas. Uma vida não tem preço. É nossa responsabilidade. Eu falo aqui que eu tenho certeza, que eu conheço aqui os vereadores, e os vereadores não vão faltar à sua responsabilidade. E eu acredito que o prefeito vai entender, e Deus vai iluminar ele, e ele vai entender, e nós vamos construir uma solução para garantir essa sustentabilidade da Santa Casa, que não está difícil.